Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre custo com transporte. Como que ele está ali, qual é a importância dele para os custos logísticos e a forma que a gente pode calcular. Então aqui, só para a gente relembrar, né? Os custos logísticos, eles são, tem vários custos que são envolvidos. Mas os quatro principais são os custos com armazenagem, que está interligada à questão do local de armazenamento dos produtos, o custo com estoque, ele representa 31% do total de custos logísticos, que está ligado diretamente ao produto, ao custo do produto, o custo com nível de serviços, que representa 4%, que é o que está ligado ao cliente, né, aos pedidos dos clientes, e aí o custo com transporte, que é a maior parcela, representa 60% do total de custos logísticos, ou seja, é o custo mais importante dentro do aspecto logístico. Todos os outros têm a sua importância. Temos o custo com embalagem, custo com tributos, custo com tecnologia da informação, mas esses são os quatro principais que têm um impacto maior quando a gente fala da questão logística. E hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse custo com transporte. Então, o custo com transporte, ele é o custo mais importante dos custos logísticos, pois ele representa 60% do custo logístico total. E aí, ele sempre vai existir, porque a empresa pode ter os seus próprios custos ou ele pode terceirizar. Ah, vou contratar uma empresa terceirizada para fazer a parte de transporte. Ok, mas ela vai continuar tendo um custo quanto a isso. Ela vai ter uma despesa para fazer o serviço de transporte. Então, independente se é frota própria ou terceirizada, o custo com transporte ele continua a existir. E ele sempre vai ter o maior impacto dentro dos custos logísticos. Por que ele tem maior impacto, né? Porque o transporte é quem vai determinar o tempo de resposta da cadeia de suprimentos e é uma nova necessidade do mercado. Ou seja, quem determina a entrega direta para o meu cliente, quem vai fazer a satisfação da necessidade do cliente é o transporte, né? Então, a empresa pode até prometer que o produto chega lá em 2 dias. Se o transporte levar 5 dias, né, porque depende do que? Da rodovia, depende da quantidade de pedágios, depende do trânsito, depende das condições climáticas, se está chovendo. Então, tudo isso vai ter um impacto nesse transporte, né? A manutenção do veículo. Então, tudo isso tem um impacto nessa questão de transportação. Então, aqui são alguns fatores que determinam os custos com transporte. Então, a distância que esse produto vai percorrer, a rota, né, que ele vai seguir, qual é a região, o tráfego, se ele é intenso, se ele tem muito trânsito, os tipos de via. A via ela é asfaltada, ela é de paralelepípedo, ela é de terra, ela é uma via muito íngreme, né? São muitas subidas. Então tudo depende, né? Para a gente conseguir estabelecer uma rota adequada e estabelecer o custo que vai ter para o veículo que está fazendo esse transporte. Tudo que a gente está abordando aqui, nós vamos dar um enfoque maior para a questão do transporte rodoviário, tá? Porque o rodoviário é o mais usual, né? Então é mais fácil da gente apurar os custos logísticos. A questão do volume, o volume que a gente está transportando também tem impacto. Se tem um alto volume, eu tenho que ter mais, transportes para fazer a entrega, né? Ou percorrer mais distâncias, fazer mais rotas, né? Para fazer a entrega adequada. A densidade do produto, né, o peso, o espaço, o porte do veículo, tudo isso são fatores que vão determinar os custos que eu tenho com esse tipo de transporte. E a forma de acondicionar os produtos e o manuseio. Então, tudo que otimizar a forma de acondicionamento dentro de um caminhão, dentro do veículo que eu estou fazendo o transporte, vai melhorar os custos
envolvidos nessa questão de transporte, né? Então, por exemplo, aqui nesse item de facilidade de acondicionamento e manuseio, entra a questão da embalagem. Então, se eu tenho uma embalagem que ela ocupa menos espaço, com certeza eu vou conseguir acondicionar mais produtos, né? Vou conseguir fazer menos viagens para fazer as entregas e isso vai reduzir os meus custos. Então percebam que nós temos um outro custo aqui logístico, que é o custo com embalagem, mas ele está embutido na questão do custo com transporte. Então todos eles estão interligados de alguma maneira. Como que a gente faz o custeio de transporte? Então, primeiro eu tenho que fazer uma classificação do que é custo fixo e o que é custo variável. Isso aqui a gente vai levar em conta quando é frota própria, tá? Se é uma frota terceirizada, esse custo ele vai ser uma despesa, né? Porque a gente vai ter que pagar um valor específico para a empresa e eles que vão ter esses custos separados. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de frota própria, tá bom? Aí nós vamos calcular cada item, podemos verificar a rota, o custo, né, com a rota de entrega, verificando a quilometragem, o tempo que leva para percorrer, e o custeio de frete, que é uma outra aula que a gente vai ver relacionada às notas fiscais e quilômetro rodado. Então, hoje a gente vai abordar mais os conceitos, né? Então, custos fixos dentro do transporte. Quais são os custos fixos? Então, nós temos lá tudo que eu tenho que não vai ter variação, que eu vou ter que ter esse gasto, né, esse custo, independente se eu percorro bastantes distâncias ou se eu percorro pouco. Então, eu vou ter a remuneração de capital, que geralmente é o valor que a empresa quer receber de volta, vamos dizer assim, né, como se fosse um lucro, né? Ela estabelece uma porcentagem que a cada viagem ela tem que ter um retorno de alguma coisa para conseguir pagar as suas contas. Então, é essa questão da remuneração de capital. A depreciação do veículo, que ela acontece, né? O veículo mesmo parado, ele está sofrendo depreciação e a gente tem que prever isso no custo fixo. A despesa com pessoal administrativo, então que trabalha na área do transporte. Se o motorista tem um salário fixo, se ele é contratado para trabalhar, né, como CLT, então ele vai ter o salário fixo. Tem motoristas que trabalham por frete, por viagem. Daí, quando é esse tipo de salário, a gente entra como um salário variável, né, de acordo com a entrega. Mas quando é um motorista que é da empresa, ele recebe o salário fixo, eu tenho que constar como um custo fixo. O seguro do veículo, né, os impostos, o IPVA, licenciamento do veículo, tudo isso entra como um custo fixo. Independente se está fazendo rodagem ou não, tem que pagar essas despesas. Geralmente esses itens aqui são anual, tá? Aí, como nós vamos fazer a apuração mensalmente, então eu tenho que converter isso aqui, vou dividir depois os valores, né, por 12 meses. Então, é esses custos que nós consideramos fixos. Os custos variáveis são aqueles que vão ter variação de acordo com a quilometragem rodada, né? Então, de acordo com a quilometragem rodada, eu vou ter um consumo variável. O que seria o consumo variável? O combustível, óleos e lubrificantes, pneus e recapagens de pneus, né? Os consertos dos pneus, peças e acessórios, mão de obra da manutenção, a manutenção do veículo. Aí vocês vão perguntar aqui na questão da manutenção. Ah, mas a manutenção não tem que ser feita? Tem que ser feita. Mas geralmente ela tem que fazer, por exemplo, tem que fazer a manutenção a cada 20 mil quilômetros rodados. Será que os 20 mil quilômetros eu vou rodar em quanto tempo? Em 2 meses? Então, a cada 2 meses eu tenho que fazer a manutenção? Não sei. Se esse mês o caminhão rodou 10 mil quilômetros, então mês que vem eu já tenho que fazer. Se ele rodou 1.000 quilômetros apenas, eu vou fazer a manutenção daqui uns 4 meses. Então, tudo tem variação de acordo com a quilometragem,
tá? Então, por isso que ele entra como um custo variável também. Tenho que fazer a manutenção, mas ele vai ter uma variação de acordo com a quilometragem e o tempo rodado. Pedágio, né? Se o caminhão tem que passar por locais que tem pedágio, entra como variável, porque cada um tem um valor, né? Não é um valor específico. Diária do motorista e salário do motorista quando ele recebe por hora ou por frete, sobre o frete. Então, entra como um custo variável. Se é salário fixo de motorista, entra no custo fixo. Caso contrário, se o motorista recebe por hora de trabalho ou por frete, vai entrar como um custo variável. E aí aqui nós temos algumas formas de calcular, né, as formulinhas. Então, quando a gente tem itens que são relacionados valores anuais, eu vou dividir por 12 meses, porque eu sempre vou fazer a apuração de custos mensalmente, tá? Para facilitar a verificação e entendimento do que eu posso melhorar. Aqui a depreciação, eu vou pegar o valor de aquisição do produto menos o valor residual, ou seja, o valor residual é o valor que realmente ele vale, né? Geralmente ou é uma porcentagem ou é um valor que a gente estipula. E aí eu vou dividir pelo número de meses de vida útil. Então eu acho o valor de depreciação por mês. O IPVA, o seguro, é o valor anual dividido por 12 meses. O óleo lubrificante, eu vou multiplicar preço por capacidade, né? E vou dividir pelo intervalo de troca em quilômetros rodados. A manutenção é o preço da manutenção dividido pelo intervalo. O combustível é o preço do combustível dividido pelo consumo. E os pneus, eu vou fazer quantidade de pneus vezes o preço, dividido por intervalo de trocas. A recapagem, se acontecer recapagens, que são aqueles pequenos consertos que acontecem no caminhão, no pneu do caminhão, aí eu também vou somar esses valores, número de recapagens vezes o preço, né, dividido por intervalo. Então, essas são algumas formulinhas. Aqui nós temos a fórmula do tempo de viagem e o custo da rota. Então, como que eu calculo o tempo de viagem? Tenho que ter a distância em quilômetros de ida e volta do caminhão, né, do transporte. Vou somar os dois, vou dividir pela velocidade média que ele tem que andar, né? Aí eu vou somar o tempo que leva para carregar as mercadorias dentro do caminhão e o tempo para descarregar. E aí vai dar um valor. Quando der o valor, eu vou arredondar para cima, né? Então, deu lá 52,3. Vou arredondar para 53 horas, tá? Então, faz o arredondamento e sempre em horas, tá? Porque fica mais fácil de calcular o custo da rota. O custo da rota, eu preciso ter esse tempo de viagem, preciso ter os custos fixos por hora de trabalho, a distância de ida mais volta e o custo variável por quilometragem. Então, aqui a gente tem uma fórmula maior para fazer o cálculo de quanto vai custar, quanto que fica para você levar uma mercadoria daqui para Santos. Então, a gente faz esse tipo de cálculo. Então, vamos aprender fazendo uns exemplos, né? Então, aqui são todas as informações necessárias para a gente calcular o custo com transporte. Então, eu tenho os dados de pneus, quantos pneus existem no caminhão, quantas recapagens foram feitas, o intervalo de troca, ó, essas três informações são juntas. A manutenção e intervalo de manutenção, o consumo de combustível, o intervalo de troca do litro do óleo e o preço de litro de óleo, o valor do veículo e o valor residual, a vida útil do veículo, o IPVA e o seguro, né? Aqui está embutido, o preço do óleo, do combustível, do pneu e da recapagem. E aqui eu estou falando que o motorista ele recebe um valor fixo por mês, ele tem um benefício a mais, então eu vou somar esses dois valores para considerar como um salário do motorista, que vai ser um custo fixo. E aqui eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por mês, que é para eu conseguir calcular os custos fixos por hora de trabalho.
Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, né? Então, o primeiro passo, a gente vai separar o que é custo fixo e o que é variável. Então, o custo fixo vai ser a depreciação, o salário do motorista e o IPVA e seguros. O custo variável, que tem variação de acordo com a quilometragem rodada, é o pneu, óleo, manutenção e o combustível. Então, vou calcular. A depreciação, como é que é? É o valor de aquisição do veículo, então o valor custa 165 mil, menos o valor residual, que é 65 mil, dividido pela vida útil do veículo, que é 120 meses. Essas informações estão lá na primeira tabela. Então, todos os dados que são necessários para fazer o cálculo estão lá. Então, fiz 165 mil menos 65 mil, depois dividi por 120 meses. Achei 833,33. O salário do motorista, como ele recebe por mês, né? Tava lá na informação que é por mês, então eu só vou somar esses dois valores. Não preciso dividir por 12, né? Então, peguei o salário que ele recebe, 750, mais os benefícios, e aí lancei o valor que ele recebe. O IPVA, na informação, está escrito lá que é um valor anual. Então, R$ 1.200 é anual. Eu vou pegar os 1.200 e vou dividir por 12, porque nós estamos trabalhando com meses, né? O custo, todo o cálculo, a gente está trabalhando com meses. Fiz a soma, então somei esses três itens aqui, achei o total de 2.245,83. Eu disse lá nas informações que foram 176 horas de trabalho. Então, vou dividir o total de custo fixo. Então, aqui, ó, custo fixo é esse total aqui, ó, que eu acabei de encontrar, dividido pelo total de horas que está lá nas informações. Então, eu consigo encontrar o custo fixo por hora, que essa informação eu vou utilizar para achar o custo da rota que esse caminhão percorreu neste mês. Os custos variáveis, então eu falei que era o custo variável do pneu, óleo, combustível e manutenção. Então, o pneu são 18 pneus, são 18 unidades, custa R$ 620 cada pneu. Foram feitas 2 recapagens e custa R$ 180. Isso está lá nas informações no primeiro tabela lá. Então, eu faço a multiplicação primeiro, então eu vou fazer 18 vezes 620, achei um resultado. Depois eu faço 2 vezes 180, outro resultado, somo esses dois valores, depois vou dividir por 80.000 quilômetros, que é o intervalo de troca do pneu. E aí achei o valor unitário. O óleo, eu peguei o preço do óleo vezes a quantidade, capacidade que ele tem, 30 litros, dividido pelo intervalo de troca. Achei o valor unitário. O combustível é o preço dividido pela sua capacidade. Achei o valor unitário. E a manutenção, o valor da manutenção dividido pelo quilometragem. Então, 0,13. Achei o custo variável por quilometragem. Já consigo achar direto o custo variável por quilometragem. Aí eu vou fazer o tempo e o custo da rota. O tempo da rota, eu disse que eles percorrem uma distância de 400 km para ir, 400 para voltar. Então, soma aqui, vai dar 800. A velocidade média que pode percorrer é 80 km. Então, vou dividir 80 km. Leva 4 horas para carregar o caminhão e 2 horas para descarregar. E vou fazer a soma. Então, no caso aqui, deu o valor redondinho. Deu 16 horas, tá? Se tivesse dado 15,2, aí vocês arredondam para 16 horas, tá? Como é tempo de viagem, então é importante a gente arredondar para facilitar o cálculo da rota depois. E aí eu vou achar o custo da rota. Vou pegar o tempo de viagem, que é essas 16 horas que eu acabei de achar aqui, vezes o custo fixo por hora, que a gente encontrou lá na primeira tabela, 12,76, mais os 800 quilômetros, que é 400 de ida, mais 400 de volta, vezes o custo variável por quilômetro, que é 2,10. Então, essa rota
né, de percorrer esse 800 quilômetros aí, neste mês, vai custar R$ 1.884,16, com todos os custos e gastos que o transporte terá. Então, é nesse momento que eu consigo estabelecer o preço que eu vou cobrar de frete, né? Então, eu consigo suprir os meus custos e verificar com os impostos, né, inclusos no frete, como que eu vou fazer esse cálculo, tá bom? Depois vai ser aplicado alguns exercícios para vocês verem se entenderam esses custos.